Regressei do hospital e descobri que os meus sogros estavam a viver no meu quarto. Quando perguntei à minha filha o que tinha acontecido, ela apontou para a casota e disse: Agora vais viver aqui. Então mudei-me para a minha casa de US$ 1 milhão. Um mês depois, ela pediu para ficar comigo. História real. Olá, amigos, estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de laranja e rosa, enquanto o táxi serpenteava pelas ruas empedradas do bairro Alto. Eulália apertava o pequeno saco de viagem contra o peito, sentindo o latejar sutil da incisão recente no abdômen. A cirurgia para remover o tumor havia sido um sucesso, diziam os médicos. Mas os dias no Hospital de Santa Maria pareciam uma eternidade de tubos, bipados e solidão. Agora, finalmente, ia para casa, ou o que restava dela após meses de ausências forçadas. O cheiro de castanhas assadas invadia o carro, misturando-se ao aroma de desinfetante que ainda grudava em sua pele. Vai ser bom voltar, não é? Zrenia comentou o taxista, um homem de bigode espesso chamado Manuel, olhando pelo retrovisor. Eulália sorriu debilmente, acenando com a cabeça. Sim, muito. Meus netos devem estar ansiosos. Ela imaginava Quirino, com seus 8 anos cheios de energia, correndo para abraçá-la com desenhos de monstros marinhos que ele tanto adorava criar. E Serafina, a caçula de 5, com seus cachinhos rebeldes, pedindo para que a avó contasse histórias de sereias do Tejo. Teotônio, seu filho único, e Zuleika, a nora, provavelmente prepararam algo simples. Talvez um cozido à portuguesa, como nos velhos tempos. O táxi parou em frente à casa antiga em Alfama, com suas azulejos desbotados e janelas gradeadas. Eulália pagou com notas amassadas, recusando ajuda para descer. Seus passos eram lentos, mas determinados, subindo a escada íngreme que levava à porta de madeira lascada. O chaveiro tilintou em suas mãos trêmulas. A chave que ela mesma mandara fazer anos atrás, quando vendeu sua pequena loja de artesanato para ajudar Teotônio a comprar aquela casa. Empurrou a porta e o ar morno do interior a envolveu como um abraço familiar. Estou em casa! Component Placement chamou, voz ecoando pelo corredor estreito. Silêncio. Nenhum grito de alegria, nenhum passinho correndo. Apenas o tic-tac distante de um relógio antigo. Eulália franziu a testa, pendurando o casaco no cabide gasto. Caminhou para a sala, onde a luz fraca de uma lâmpada iluminava o sofá puído e a mesa com restos de uma refeição recente. Pratos com migalhas de pão e copos sujos de vinho tinto. Teotônio, Zuleika, Quirino. Uma figura emergiu da cozinha, Zuleika, com o cabelo preso em um coque desleixado e uma expressão que Eulália não conseguia decifrar. Uma mistura de surpresa e irritação. Mãe, Eulália, você veio cedo. Os médicos disseram que seria na semana que vem. A nora cruzou os braços, bloqueando parcialmente a passagem. Eulália piscou confusa. Não, foi hoje. Liguei para Teotônio ontem, mas foi para o voicemail. Onde estão as crianças? Zuleika hesitou, olhando para o chão. Estão no quintal, brincando. Mas tem uma coisa. Nós mudamos algumas arrumações enquanto você estava no hospital. Eulália sentiu um frio na espinha, mas atribuiu ao cansaço. Tudo bem, eu entendo. Vou para o meu quarto descansar. Ela se dirigiu ao corredor, mas Zuleika a seguiu, apressada. Espere, não é bem assim. Ao abrir a porta do quarto que ocupava há 3 anos, desde que se mudara para ajudar com as crianças após a morte do marido, Eulália congelou. Suas roupas estavam empilhadas em uma caixa no canto, como lixo esquecido. A cama estava ocupada por malas desconhecidas, roupas masculinas e femininas espalhadas. E no criado mudo, frascos de remédios com nomes que não eram seus. O cheiro de perfume barato pairava no ar. O quê? O que é isso? Component Placement, murmurou, virando-se para Zuleika. Teotônio apareceu na porta, alto e magro, com a barba por fazer. Mãe, calma. São coisas do meu primo Gaspar e da esposa dele, Inácia. Eles perderam o apartamento em Benfica e precisavam de um lugar.
Seu quarto era o maior e você estava no hospital. Eulália sentiu o mundo girar. Meu quarto? Mas eu moro aqui. Eu ajudei a pagar essa casa, vendi tudo que tinha. Teotônio coçou a cabeça, evitando os olhos dela. Foi temporário, mas agora eles pagam uma ajuda de custo. Sabe como está difícil com o aluguel subindo em Lisboa? E as crianças precisam de estabilidade. Quirino e Serafina entraram correndo do quintal, sujos de terra. Vovó, você voltou! Gritou Quirino, abraçando-a com força. Serafina se agarrou às suas pernas, rindo. Eulália se abaixou, ignorando a dor, e os beijou. Sim, meus amores, vovó está aqui. Mas Zuleika os puxou para longe. Vão lavar as mãos, crianças. A vovó precisa resolver umas coisas. Teotônio pigarreou. Mãe, arrumamos um cantinho para você no quintal, no galpão antigo, onde guardávamos as ferramentas. Colocamos um colchão e cobertores. É quentinho, e você pode ficar lá até arrumarmos melhor. Eulália ergueu os olhos incrédula. O galpão, aquele barraco de madeira podre, infestado de ratos e umidade, onde nem o gato da vizinha entrava. Vocês estão me mandando morar no galpão? Como um animal, Zuleika encolheu os ombros. É melhor que nada. E Gaspar e Inácia pagam bem. As crianças olharam confusas, Quirino mordendo o lábio. Vovó vai morar no galpão? Mas lá é escuro. Eulália sentiu as lágrimas queimarem, mas as conteve. Pegou sua caixa de roupas e saiu sem dizer mais nada. Os passos ecoando como um adeus silencioso. No quintal, o galpão a esperava, frio e sombrio, sob o céu que escurecia. Ela se sentou no colchão, mofado, o coração apertado. Mas no fundo da mente, uma lembrança surgiu. A carta do tio Gaudêncio, falecido há anos, falando de uma herança em Sintra que ninguém na família conhecia. Talvez fosse hora de reivindicar o que era seu. A noite caiu como uma cortina pesada sobre o quintal de Alfama, e Eulália se encolheu no colchão, improvisado, o vento uivando pelas frestas do galpão. O cheiro de umidade misturava-se ao de óleo velho das ferramentas abandonadas. Seu corpo doía da cirurgia, cada movimento uma lembrança afiada da fragilidade recente. Mas a dor maior era no peito. O peso da traição de Teotônio, o filho que ela criara sozinha após a morte precoce do pai dele, vendendo joias e trabalhando como costureira para pagar os estudos dele em engenharia. Agora ele a relegava a isso, um canto esquecido, enquanto estranhos ocupavam seu espaço. Lá dentro da casa, risadas ecoavam. Gaspar e Inácia, provavelmente, jantando com Teotônio e Zuleika. Quirino e Serafina deviam estar confusos, perguntando por que a vovó não entrava. Eulália pegou o celular antigo, a tela rachada iluminando seu rosto pálido. Digitou uma mensagem para uma velha amiga em Sintra. Preciso de ajuda para ir até lá amanhã. É urgente. A resposta veio rápida. Claro, Eulália. Passo aí às 8 horas. Pela manhã, o sol filtrava-se pelas rachaduras e Eulália arrumou suas poucas coisas em uma mala velha. Saiu do galpão sem olhar para trás, batendo na porta da casa. Zuleika atendeu, ainda de hobby. O que foi agora? Diga a Teotônio que estou indo embora. Cuidem das crianças. Zuleika ergueu uma sobrancelha. Para onde? Você não tem para onde ir. Eulália sorriu friamente. Vocês acham que sabem tudo sobre mim? A amiga chegou pontual, um Fiat velho buzinando na rua. Eulália entrou e o carro partiu rumo a Sintra, deixando Lisboa para trás. A estrada serpenteava por colinas verdes, o ar ficando mais fresco com o cheiro de pinheiros. O que aconteceu, afinal? Zrênia perguntou à amiga, Olinda. Eulália contou tudo, as lágrimas finalmente escapando. Olinda balançou a cabeça. Família, às vezes, são os piores inimigos. Chegaram à vila de Sintra ao meio-dia, o Palácio Nacional erguendo-se como um conto de fadas ao longe. Mas o destino era mais discreto. Uma quinta antiga nos arredores, herdada do tio Gaudêncio, um excêntrico colecionador de arte que morrera sem filhos. Eulália nunca falara dela à família. Era seu segredo, um refúgio que Gaudêncio lhe legara em testamento, prevendo dias difíceis. A chave estava escondida sob uma pedra no jardim, como ele instruíra na carta. A porta rangeu ao abrir, revelando um interior amplo, com tetos altos, móveis de madeira escura e paredes cobertas de quadros renascentistas.
O ar cheirava a lavanda seca e livros antigos. Eulália acendeu as luzes e a quinta ganhou vida. Uma cozinha com azulejos pintados à mão, um salão com lareira de pedra, quartos espaçosos com vistas para as montanhas. No sótão, caixas de documentos revelavam o valor real. A propriedade valia milhões, com terras que incluíam vinhedos e um pequeno olival. Gaudêncio deixara instruções. Para quando a família te falhar, Eulália, construa tua fortaleza. Ela se instalou contratando uma empregada local para ajudar na limpeza. Dias viraram semanas, o corpo se recuperando no ar puro de Sintra. Caminhadas pelos jardins restauravam sua força, e visitas ao mercado local a reconectavam com a comunidade. Os vizinhos a recebiam como herdeira de Gaudêncio, contando histórias dele como um benfeitor generoso. Eulália começou a pintar novamente, algo que abandonara anos atrás, inspirada pelas neblinas místicas de Sintra. O telefone tocava esporadicamente. Teotônio deixando mensagens. Mãe, onde você está? As crianças sentem sua falta. Ela ignorava, focando em si mesma. Pela primeira vez em décadas, não era a provedora invisível, mas a dona de seu destino. Um mês depois, uma batida na porta a surpreendeu. Era Teotônio sozinho, o rosto marcado por olheiras. Mãe, como você encontrou esse lugar? Eulália o deixou entrar, mas manteve distância. Herança do tio Gaudêncio, algo que guardei para mim. Ele olhou ao redor, boquiaberto com um luxo discreto. Isso é incrível. Mas por que não nos disse? Poderíamos ter vindo todos. Ela cruzou os braços. Para quê? Para me mandarem para o galpão de novo? Teotônio baixou a cabeça. Foi um erro. Zuleika insistiu, e Gaspar pagava bem. Mas agora, precisamos de ajuda. O emprego acabou, as dívidas acumulam. Eulália sentiu um frio. E as crianças? Estão bem, mas talvez possam ficar aqui um tempo. Ela balançou a cabeça. Vocês me trataram como lixo. Agora querem meu refúgio? Ele suplicou, mas ela o mandou embora. Resolvam sozinhos. Sozinha novamente, Eulália refletiu no jardim, as flores desabrochando sob o sol de primavera. A traição doera, mas a liberdade curava. Quirino e Serafina mereciam melhor. Talvez um dia ela os trouxesse, mas não os pais. A quinta era sua armadura, e ela não a compartilharia com traidores. O vento de Sintra sussurrava segredos antigos, e Eulália, pela primeira vez, ouvia apenas sua própria voz. As neblinas matinais de Sintra envolviam a quinta como um véu protetor, dissipando-se lentamente à medida que o sol escalava o céu, revelando os contornos suaves das montanhas ao fundo. Eulália acordava cedo nesses dias, o corpo ainda se ajustando ao ritmo calmo da recuperação, mas a mente alerta, preenchida por planos que brotavam como as ervas daninhas no jardim, que ela agora cultivava com dedicação renovada. O café fumegante na xícara de porcelana herdada de Gaudêncio aquecia suas mãos, enquanto ela observava pela janela da cozinha o orvalho brilhando nas folhas dos oliveiros. Aquela propriedade não era apenas um refúgio, tornara-se uma extensão de si mesma, um território reconquistado após anos de sacrifícios silenciosos. Ela se lembrava das noites em Lisboa, costurando até os dedos sangrarem para pagar as contas de Teotônio, ou vendendo suas relíquias de família para que ele pudesse estudar na universidade. Agora, ali, entre os vinhedos que prometiam uma colheita futura, sentia o equilíbrio se restaurando, gota a gota. O telefone vibrou sobre a mesa de madeira rústica, quebrando o silêncio. Era uma mensagem de Quirino. Sim, o neto aprendera a usar o celular antigo da mãe para mandar desenhos digitais, rabiscos coloridos de dragões voando sobre o Palácio da Pena. Vovó, sinto falta das suas histórias. Quando posso te visitar? Zrênia no texto, acompanhado de um emoji de coração partido. Eulália sorriu, mas uma pontada de tristeza a atravessou. As crianças não mereciam o caos que os pais criaram. Ela respondeu com uma foto do jardim. Em breve, meu amor, estou plantando flores para quando vocês vierem. Mas internamente debatia-se. Trazer Quirino e Serafina significaria abrir uma brecha para Teotônio e Zuleika, e isso ela não permitiria. Não ainda. Em vez disso, mergulhou no trabalho do dia.
Podar as videiras, aprender com o vizinho idoso, um viticultor chamado Baltazar, os segredos do vinho local. Sua terra é fértil, dona Eulália, dissera ele na véspera, com um sotaque carregado de anos de sol e chuva. Como sua alma, que resistiu à tempestade. À tarde, enquanto arrumava a biblioteca de Gaudêncio, estantes abarrotadas de volumes sobre a história portuguesa, desde os descobrimentos até as revoluções modernas, encontrou uma caixa selada com fita amarelada. Dentro, cartas antigas, fotografias desbotadas e um diário encadernado em couro. As páginas revelavam fragmentos da vida do tio. Viagens a Angola nos tempos coloniais, amores perdidos em cafés de Lisboa e anotações sobre a família. Teotônio sempre foi ambicioso demais para seu próprio bem, escrevera Gaudêncio em uma entrada de 10 anos atrás. Cuidado, Eulália, ele herdou o ego do pai, mas não a integridade. As palavras ecoaram como uma profecia cumprida. Ela folheou mais, descobrindo recibos de doações que Gaudêncio fizera anonimamente a orfanatos em Sintra, e um mapa da propriedade com anotações sobre poços escondidos e trilhas secretas para o bosque adjacente. Aquilo a inspirou a explorar. Calçou botas velhas e saiu, o ar fresco enchendo seus pulmões, o corpo ganhando força a cada passo. O bosque sussurrava com o canto de pássaros e ela encontrou um riacho cristalino, onde se sentou para refletir. Ali, longe de tudo, percebeu que a solidão não era punição, mas liberdade. Liberdade para pintar telas com as cores vibrantes das lendas de Sintra, para cozinhar pratos tradicionais como o travesseiro de amêndoa que Gaudêncio adorava, para simplesmente existir sem ser útil a ninguém além de si. O entardecer trouxe visitas inesperadas. Olinda, a amiga de longa data, chegou com uma cesta de queijos e pães frescos do mercado de Sintra. Ouvi boatos na vila, disse ela, sentando-se à mesa da cozinha, enquanto Eulália preparava chá de ervas colhidas no jardim. Teu filho andou perguntando por aí sobre ti. Parece desesperado. Eulália suspirou, servindo as xícaras. Ele sempre foi assim quando precisa de algo, mas dessa vez não cederei. Olinda assentiu, mordiscando um pedaço de queijo. Faz bem. Lembra da minha irmã? Deixou tudo para os filhos ingratos e acabou na rua. Tu tens direito a essa paz. A conversa fluiu para memórias compartilhadas. As festas de São João em Lisboa, com sardinhas assadas e balões no céu. As viagens de trem para o porto, rindo de bobagens. Pela primeira vez em meses, Eulália riu de verdade, o som ecoando pelas paredes antigas da quinta. Quando Olinda partiu, deixando um abraço apertado, Eulália sentiu-se ancorada, não sozinha, mas conectada a uma rede de amigos verdadeiros, tecida ao longo de uma vida de bondade genuína. Noites em Sintra eram mágicas, com o luar filtrando-se pelas janelas altas, projetando sombras dançantes nos azulejos. Eulália se deitava na cama ampla do quarto principal, o colchão macio envolto em lençóis de linho herdados, e lia o diário de Gaudêncio até o sono chegar. Sonhos vinham vívidos. Ela criança, correndo pelos corredores da quinta, durante visitas raras. Gaudêncio contando lendas de mouros e cristãos nas colinas. Acordava revigorada, pronta para mais. Um dia decidiu revitalizar o olival. Contratou jovens da vila para ajudar na poda, pagando bem e compartilhando almoços de bacalhau com azeite fresco. Dona Eulália, você é como o Gaudêncio renascido, comentou um deles, um rapaz chamado Diogo, com olhos curiosos. Ele sempre ajudava a gente. Ela sorriu, sentindo o legado pulsar em suas veias. Aos poucos a quinta ganhava vida nova. Galinhas no curral, um pequeno apiário para mel, até um ateliê improvisado onde pintava cenas do Tejo ao pôr do sol. O telefone continuou a tocar, mensagens de Teotônio acumulando-se. Mãe, precisamos conversar. As coisas estão ruins aqui. Ela deletava sem ler, focando no presente. Mas uma noite, uma ligação de número desconhecido a pegou de surpresa. Era Serafina, a voz miúda tremendo. Vovó, o papai e a mamãe brigam muito. Posso ir aí? Eulália sentiu o coração apertar. Claro, minha flor. Vou arranjar um jeito. Aquilo mudava tudo. As crianças precisavam de proteção e ela seria o escudo. Dias se transformaram em uma rotina de preparação.
Quartos infantis arrumados com brinquedos achados em feiras locais, livros de contos portugueses empilhados nas prateleiras, até um balanço instalado no jardim sob a oliveira centenária. Eulália contatou um advogado em Lisboa, um homem discreto recomendado por Baltazar, para entender seus direitos como avó. Você pode pedir custódia temporária se houver negligência, explicou ele por videochamada, ajustando os óculos. Mas prove com evidências. Ela reuniu mensagens antigas, recibos de ajuda financeira, até fotos do galpão onde a mandaram dormir. Enquanto isso, explorava Sintra mais profundamente. Visitas ao Castelo dos Mouros, onde o vento carregava ecos de batalhas antigas, inspirando-a a escrever pequenas histórias para os netos. Uma tarde, no Café da Vila, encontrou um grupo de artistas locais, pintores, escritores, ceramistas, e se juntou a eles, compartilhando ideias sobre exposições futuras. Sua quinta seria perfeita para um ateliê coletivo. Sugeriu uma mulher chamada Lourdes com mãos manchadas de tinta. Eulália considerou, vislumbrando um futuro de criação coletiva, longe das amarras familiares tóxicas. O outono se aproximava, trazendo chuvas suaves que regavam a terra, e com elas, uma carta registrada chegou pelo correio. Era de Teotônio. Mãe, perdemos o emprego. Zuleika está doente. Deixe as crianças virem, pelo menos. Eulália leu e releu, o papel tremendo em suas mãos. Parte dela queria perdoar, mas a memória do galpão a deteve. Em vez disso, marcou uma reunião em terreno neutro. Um café em Cascais, à beira-mar. Chegou cedo, o sal do Atlântico no ar, misturando-se ao aroma de pastéis de nata. Teotônio apareceu abatido, Zuleika ao lado, magra e pálida. Mãe, por favor, começou ele, voz rouca. Gaspar e Inácia sumiram quando as coisas apertaram. Estamos no limite, Zuleika acrescentou, olhos baixos. Foi erro meu, o galpão. Eu estava estressada. Eulália ouviu impassível, bebendo seu café devagar. Vocês me viram como peso morto. Agora querem salvação? Eles suplicaram, mencionando dívidas, o risco de perder a casa em Alfama. As crianças sofrem, disse Teotônio. Aquilo a tocou. Tragam Quirino e Serafina amanhã. Eles ficam comigo. Vocês resolvam sozinhos. Eles concordaram, derrotados, e partiram com promessas vazias de mudança. A chegada das crianças transformou a quinta em um redemoinho de alegria. Quirino correu pelo jardim, explorando cada canto, enquanto Serafina colhia flores para um buquê improvisado. Vovó, aqui é como um castelo! Zerênia exclamou ela, olhos brilhando. Eulália os instalou nos quartos preparados, contando histórias à noite sobre as fadas de Sintra que protegiam os inocentes. Quirino se adaptou rápido, ajudando no olival e aprendendo a fazer vinho com Baltazar. Serafina pintava ao lado da avó, criando mundos imaginários em telas pequenas. As semanas voaram, visitas ao Regaleira, com seus poços iniciáticos e jardins místicos, viraram aventuras semanais. Eulália matriculou-os na escola local, onde fizeram amigos depressa, o sotaque lisboeta misturando-se ao local. Teotônio ligava nos fins de semana, voz trêmula. Posso visitá-los? Ela permitia encontros supervisionados no jardim, mantendo distância. Zuleika mandava presentes. Doces de Lisboa, brinquedos baratos. Mas as crianças respondiam com educação fria, sentindo a estabilidade que a quinta oferecia. Meses depois, uma tempestade assolou Sintra, ventos uivando como lobos ancestrais. Eulália e as crianças se abrigaram na biblioteca, lendo à luz de velas enquanto a chuva batia nas vidraças. Vovó, mamãe e papai estão bem? Component placement? Perguntou Serafina, aninhada no colo dela. Eulália alisou seus cachos. Eles estão aprendendo a navegar sozinhos como os navegadores portugueses. Na manhã seguinte, o sol revelou danos. Árvores caídas, mas a quinta resistiu, como ela. Teotônio apareceu inesperado, molhado e exausto. Mãe, perdemos tudo. A casa em Alfama foi penhorada. Ele contou de empregos precários, brigas constantes, o colapso total. Zuleika havia ido para a casa da irmã em Setúbal. Deixe-nos ficar, pelo menos por um tempo. Eulália o fitou, vendo o menino que fora, mas também o homem egoísta que se tornara. As crianças ficam, vocês... Não. Encontrem seu caminho.
Ele partiu chorando, mas ela soube que era o certo. Lições duras forjavam caráter. A primavera trouxe flores silvestres aos campos e, com elas, mudanças sutis. Quirino ganhou um prêmio na escola por um desenho da quinta. Serafina aprendeu a nadar no riacho. Eulália expandiu o ateliê, convidando Lourdes e outros para workshops, transformando a propriedade em um hub criativo. Vizinhos vinham para chás da tarde, compartilhando fofocas leves sobre a vila. Teotônio reapareceu em visitas esporádicas, trabalhando como entregador em Lisboa, humilde agora. "Estou mudando, mãe", dizia, ajudando no jardim, sem pedir nada. Zuleika mandava cartas de arrependimento, prometendo visitas. Eulália observava, cautelosa, mas via brotos de redenção. As crianças floresciam, livres do caos passado, e ela, no centro de tudo, sentia-se completa. Não como vítima, mas como arquiteta de um novo legado, inspirado no espírito de Gaudêncio. O vento de Sintra carregava promessas de futuro, e Eulália, com as mãos na terra fértil, plantava sementes de esperança duradoura. As brisas quentes do verão indiano em Sintra dançavam através das copas das árvores, carregando o perfume doce das figueiras maduras que bordejavam os limites da quinta. Eulália, agora com as mangas arregaçadas e terra fresca sob as unhas, inclinava-se sobre um canteiro recém-escavado, inserindo mudas de alfazema que prometiam flores roxas vibrantes na próxima estação. Não era mais a mulher frágil saída do hospital. Meses de ar puro e trabalho manual haviam esculpido em seu corpo uma resiliência que ecoava as rochas antigas das serras próximas. Quirino, ao seu lado, manejava uma pequena enxada com entusiasmo desajeitado, cavando buracos irregulares que ela corrigia com paciência. "Vovó, essa planta vai atrair abelhas? Como as das histórias do tio Gaudêncio sobre as colmeias encantadas?" Perguntou ele, suor perolando a testa sob o chapéu de palha emprestado. Eulália riu baixinho, um som que se misturava ao zumbido distante das cigarras. "Vai sim, e talvez até fadas, se acreditarmos nas lendas. Mas lembre-se, as melhores magias vêm do esforço diário, não de varinhas." Serafina, não longe dali, construía um forte improvisado com galhos caídos e pedras musgosas, cantarolando uma melodia inventada sobre rainhas perdidas em florestas. As crianças haviam se enraizado ali como as videiras, profundas e firmes, florescendo em um solo nutrido por rotina e afeto genuíno. Enquanto o sol escalava o zênite, pintando o céu de um azul profundo salpicado de nuvens fofas como algodão doce, Eulália decidiu inovar. Transformou uma ala esquecida da quinta em um espaço para oficinas de cerâmica, convidando artesãos da vila para sessões colaborativas. Lourdes chegou primeiro, carregando argila fresca em cestos tecidos, seguida por Diogo e uma nova face, uma escultora chamada Hortência, cujos cabelos grisalhos emolduravam olhos cheios de histórias de viagens pelo Alentejo. "Dona Eulália, isso aqui vai virar um ninho de criação", exclamou Hortência, moldando uma forma abstrata que lembrava as chaminés mouriscas do Palácio Nacional. O grupo se espalhou pelo pátio sombreado, mãos mergulhadas na massa úmida, conversas fluindo como o vinho tinto que Eulália servia em jarros de barro. Quirino juntou-se, modelando um dragão torto que cuspia fogo de palitos, enquanto Serafina pintava padrões florais em potes ainda moles. A tarde se estendeu em risadas e experimentos. Uma peça quebrou, virando piada coletiva. Outra emergiu perfeita, inspirando aplausos. Eulália observava, sentindo-se como uma tecelã de destinos, unindo fios de comunidade que Gaudêncio teria aprovado, ele que sempre valorizara as conexões além do sangue. O crepúsculo chegou com tons de lavanda e ouro, e Eulália levou as crianças para uma caminhada inédita. Uma trilha secreta revelada pelo mapa do diário de Gaudêncio, serpenteando por um vale escondido, onde um antigo moinho abandonado sussurrava contos de moagens passadas. O riacho ao lado gorgolejava sobre pedras lisas, e eles pararam para mergulhar os pés na água fresca, rindo das trutas que dançavam nas sombras. "Vovó, conta sobre o tempo em que você vendia artesanato em Lisboa", pediu Serafina, salpicando água em Quirino, que retaliava com gotas voadoras. Eulália se encostou a uma rocha aquecida pelo dia, tecendo narrativas de feiras barulhentas no chiado,
de clientes excêntricos barganhando por colares de contas coloridas, de noites chuvosas costurando sonhos em tecidos. Era uma vida de luta, mas cheia de cores, como as vossas pinturas agora. Quirino, pensativo, atirou uma pedra que ricocheteou na superfície. E o papai? Ele lutava assim também? A pergunta pairou, tocando uma corda sensível. Eulália escolheu honestidade temperada com gentileza. Teu pai luta à sua maneira, mas às vezes esquece que as batalhas mais importantes são as internas. Eles voltaram ao anoitecer, carregando pedras lisas como tesouros e memórias frescas como o orvalho. Nas profundezas da noite, quando as estrelas salpicavam o céu como diamantes sobre veludo negro, Eulália se sentava na varanda com uma taça de vinho da própria colheita, refletindo sobre as marés da vida. Teotônio havia evoluído em suas visitas. Não mais suplicante, mais prático, trazendo ferramentas consertadas ou sementes raras, como oferendas silenciosas. Em uma dessas ocasiões recentes, ele confessara, olhos fixos no horizonte. Mãe, arrumei um emprego fixo em uma oficina de mecânica no Estoril. Não é glamour, mas paga as contas. Zuleika de Setúbal enviava postais com desenhos desajeitados, promessas de visitas que Eulália recebia com ceticismo cauteloso. Mas o foco permanecia nas crianças. Quirino descobrira uma paixão por astronomia, pedindo um telescópio simples para observar constelações das colinas. Serafina, por sua vez, inventava peças teatrais com bonecos de argila, encenando épicos de princesas que salvavam reinos sozinhas. Eulália incentivava, comprando livros sobre estrelas e tecidos para figurinos, transformando a quinta em um laboratório de curiosidades. Uma manhã chuvosa trouxe uma reviravolta. Uma carta oficial chegou, selada com o brasão de uma associação cultural de Sintra, convidando Eulália para expor suas pinturas em uma galeria local, inspirada nas lendas da Serra. Seu trabalho captura o espírito místico daqui. Lia-se no texto, assinado por um curador entusiasmado. Ela aceitou, mergulhando em uma frenesi criativa. Telas ganhavam vida com neblinas etéreas, castelos flutuantes e figuras etéreas dançando ao luar. As crianças ajudavam, misturando tintas ou sugerindo elementos. Um unicórnio para Quirino, uma sereia para Serafina. Hortência e o grupo de artesãos se uniram, transformando a preparação em um festival improvisado de ideias. A exposição se aproximava e Eulália sentia borboletas no estômago, não de medo, mas de excitação. Era sua renascença, pintada em cores vivas sobre o cinza do passado. Enquanto isso, explorações culinárias viraram tradição. Eulália revivia receitas antigas de Gaudêncio, como o arroz de pato com ervas selvagens, colhidas no bosque, ou pastéis de Sintra recheados com nozes e mel local. As crianças provavam, criticando com honestidade infantil. Muito doce, vovó, e ajudando a refinar. Uma tarde, Baltazar trouxe uvas maduras e juntos prensaram o primeiro lote de vinho experimental, pés descalços no lagar antigo, risos ecoando como música. Isso vai virar néctar dos deuses, profetizou ele, erguendo uma taça improvisada. Quirino, curioso, perguntou sobre fermentação, levando a uma lição impromptu sobre paciência e transformação. Metáforas que Eulália usava para explicar a vida aos netos. Teotônio reapareceu em uma visita surpresa, trazendo um buquê de flores do mercado de Lisboa. O rosto marcado por linhas de fadiga, mas também de determinação. Mãe, Zuleika e eu estamos nos reconciliando. Ela arrumou trabalho em uma loja de souvenirs. Queremos provar que mudamos. Eulália ouviu servindo chá de camomila, colhida no jardim, mas manteve as barreiras. Palavras são vento, filho. Mostrem com ações. Ele assentiu, passando a tarde ajudando Quirino a montar o telescópio, compartilhando histórias de sua juventude em Alfama, de corridas pelas ruelas íngremes. Serafina observava de longe, cautelosa, mas aos poucos se aproximava, oferecendo um desenho como ponte tímida. O outono sussurrava sua chegada com folhas douradas caindo como confetes, e Eulália organizou uma colheita comunitária. Vizinhos vieram colher azeitonas, trocando anedotas sobre invernos passados e verões quentes. A quinta pulsava com vida. Música de fado tocando baixinho, mesas carregadas de petiscos, crianças correndo entre as árvores.
Diogo trouxe sua viola e uma jam session improvisada surgiu, com Hortência cantando versos melancólicos sobre amores perdidos. Eulália dançou devagar com Serafina, girando sob o céu que escurecia, sentindo o pulso da terra sob os pés. Aquela noite, deitada na cama enquanto a chuva tamborilava no telhado, ela folheou o diário de Gaudêncio mais uma vez, encontrando uma entrada final. A verdadeira herança não é pedra ou terra, mas a capacidade de renascer das cinzas, como as florestas após o fogo. Palavras que a guiavam, enquanto plantava não só sementes, mas raízes de um futuro onde o perdão se entrelaçava com limites firmes, e a família se redefiniria em termos de escolha, não de obrigação. O vento noturno carregava ecos de risos distantes, prometendo capítulos ainda por escrever. As geadas iniciais do inverno começavam a cristalizar as bordas das folhas remanescentes, transformando o jardim da quinta em um tapete reluzente de prata efêmera sob a lua crescente. Eulália, enrolada em um xale tecelado à mão por Hortência durante uma das oficinas, observava da janela do ateliê como Quirino e Serafina construíam um labirinto improvisado com pilhas de folhas secas e lanternas de papel, suas silhuetas dançando, como sombras chinesas contra o crepúsculo prematuro. O frio mordiscava o ar, carregando o aroma de castanhas assadas que Baltazar trouxera mais cedo, assadas em uma fogueira improvisada no pátio para celebrar o fim da colheita. Vovó, vem brincar! O labirinto tem armadilhas de folhas que voam. Swingou Serafina, sua voz ecoando como um sino alegre, enquanto Quirino adicionava monstros feitos de galhos torcidos. Eulália desceu os degraus rangentes, o corpo aquecido pela vitalidade que os meses haviam restaurado, e se juntou a eles, fingindo se perder nas curvas imaginárias, tropeçando dramaticamente para arrancar gargalhadas. Aqueles momentos eram elixires, não planejados, mas tecidos de espontaneidade, contrastando com as rotinas rígidas de outrora em Alfama, onde cada dia era uma equação de obrigações. Enquanto a noite se aprofundava, com o céu agora um manto pontilhado de estrelas, que Quirino mapeava com seu telescópio novo, Eulália os levou para dentro, onde o fogo na lareira da sala principal crepitava como um contador de histórias antigo. Ali, em vez de ler, ela propôs um jogo novo. Cada um inventaria um capítulo de uma saga coletiva sobre um viajante perdido nas brumas de Sintra, inspirado nas trilhas que exploraram. Quirino começou com um herói enfrentando ventos traiçoeiros que sussurravam segredos falsos. Serafina acrescentou uma raposa falante que trocava enigmas por frutas mágicas. Eulália entrelaçou com uma ponte invisível que só aparecia para corações puros. A narrativa se ramificava como as raízes das oliveiras, cheia de reviravoltas imprevisíveis, e eles riam das incongruências. Um dragão que preferia chá a fogo, uma rainha que colecionava nuvens. Isso é melhor que qualquer livro, vovó, murmurou Quirino, bocejando contra o ombro dela, enquanto Serafina adormecia com um sorriso, clutch em um galho como cetro. Eulália os carregou para os quartos, beijando testas suadas, e refletiu na quietude. Aquelas invenções noturnas eram sementes de imaginação, plantadas para crescerem em mentes livres do peso que ela carregara por décadas. Amanheceres invernais em Sintra eram lentos e neblinosos, o sol lutando para perfurar o véu cinzento que envolvia as montanhas como um segredo guardado. Eulália acordava com um canto rouco de corvos nos pinheiros, preparando um pequeno almoço de torradas com mel do apiário e frutas secas colhidas no outono passado. Naquela manhã específica, uma encomenda chegou pelo carteiro da vila, uma caixa de madeira entalhada, enviada por Zuleika de Setúbal, contendo brinquedos artesanais. Um puzzle de madeira representando o Oceano Atlântico, com peças em forma de naus, quinhentistas e uma boneca costurada à mão com vestido de retalhos coloridos. Uma nota anexada, escrita em caligrafia trêmula, para os pequenos. Sinto falta deles todos os dias. Estou trabalhando em uma loja de artesanato agora, aprendendo a costurar como você me ensinou uma vez. Venha nos visitar. Eulália leu em voz alta para as crianças durante o café, observando suas reações.
Serafina pegou a boneca com deleite cauteloso, nomeando-a Maré. Quirino montou o puzzle com concentração feroz, comentando: Mamãe fez isso, sozinha. Ela nunca brincava assim conosco. Eulália respondeu com neutralidade. Pessoas mudam quando o mar as leva para novas praias. Talvez um dia a gente vá ver. Internamente avaliava, não era perdão imediato, mas um reconhecimento de esforços, como as geadas que endurecem a terra para melhor frutificar na primavera. O dia se desdobrou em uma expedição urbana. Eulália levou as crianças para o centro de Sintra, não para turismo comum, mas para uma caça ao tesouro personalizada, baseada em pistas do Diário de Gaudêncio. Cada pista levava a um marco. A primeira, uma fonte antiga onde água sussurra nomes esquecidos, revelando uma moeda velha escondida. A segunda, uma loja de antiguidades onde compraram um globo terrestre giratório, simbolizando viagens não feitas. Quirino decifrava as riddles com lógica afiada. Serafina intuía com imaginação selvagem, e Eulália guiava com anedotas sobre o tio, pintando-o como um aventureiro que colecionava mapas de mundos invisíveis. No caminho de volta, pararam em um café escondido, provando queijadas quentes e chocolate espesso, enquanto a chuva fina começava a cair, transformando as ruas em espelhos reluzentes. Vovó, o tio Gaudêncio era como um pirata. Component placement, perguntou Quirino, olhos brilhando. Ela assentiu. De tesouros do espírito, sim, e ele me deixou o maior. Essa liberdade que compartilhamos agora. Tardes frias convidavam a inovações indoor. Eulália converteu o sótão em um observatório improvisado, com um telescópio de Quirino no centro, rodeado de mapas estelares desenhados à mão e lanternas que simulavam constelações. Ali, eles passavam horas traçando padrões, Órion caçando nas noites claras, Cassiopeia reinando como uma rainha vaidosa. Serafina contribuía com desenhos de mitos celestes, inventando histórias de estrelas que caíam para virar flores na terra. Uma noite, Teotônio ligou durante uma sessão, sua voz ecoando pelo alto-falante. Mãe, ouvi que você está expondo pinturas. Posso ir à abertura? Quero ver o que você criou. Eulália pausou, o fogo da lareira refletindo em seus olhos. Se vier como convidado, não como família em dívida, sim. Ele aceitou, e pela primeira vez uma visita foi marcada sem súplicas. Apenas uma ponte tênue sobre o abismo do passado. A exposição na galeria local se materializou como um vórtice de cores e vozes. Telas de Eulália adornavam paredes brancas, capturando essências de Sintra. Neblinas que engoliam castelos, riachos que cantavam lendas, figuras etéreas tecidas de luz e sombra. Convidados circulavam, murmurando elogios. Isso evoca Camões em pinceladas modernas, disse o curador, erguendo uma taça. Hortência e Diogo vendiam peças cerâmicas ao lado. Lourdes recitava poesia inspirada nas obras. Quirino e Serafina, vestidos em roupas simples mas elegantes, distribuíam folhetos com orgulho, explicando: essa é a vovó pintando o nosso labirinto. Teotônio chegou discreto, admirando de longe, aproximando-se por fim com um aceno. Mãe, isso é... você? Verdadeiro. Zuleika não veio, mas mandou flores, um gesto de rosas silvestres, símbolo de espinhos e beleza. Eulália vendeu 3 peças naquela noite, o dinheiro indo para um fundo para as crianças. Mas o verdadeiro ganho era a validação. Ela era artista, não apenas sobrevivente. Invernos em Sintra traziam nevascas raras, e uma delas cobriu a quinta em um manto branco, transformando o olival em esculturas naturais. Eulália e as crianças saíram para batalhas de bolas de neve, risos cortando o ar gelado como facas quentes no gelo. Quirino construiu um forte iglu-like. Serafina decorou com gravetos como um palácio glacial. Baltazar juntou-se, trazendo trenós improvisados de madeira velha, e eles desceram colinas suaves, o vento chicoteando faces coradas. Isso é viver, Dona Eulália, a Khan, gritou ele, caindo em uma pilha fofa. À noite, aquecidos por sopa de legumes colhidos da estufa, contaram lendas de invernos passados. Gaudêncio enfrentando nevascas em viagens ao norte, sobrevivendo com astúcia e fogo interno. Teotônio reapareceu em visitas mais frequentes,
trazendo ferramentas para concertos na quinta, trabalhando ao lado de Quirino em projetos como um comedouro para pássaros. Estou reconstruindo, mãe. Não só coisas, mas eu mesmo, confessou uma vez martelando pregos com precisão. Zuleika finalmente veio, em uma tarde nevada, trazendo doces de Setúbal e olhos cheios de remorso. Posso ficar para o jantar? Swingou timidamente. Eulália permitiu, mas observou. Conversas fluíram cautelosas, as crianças testando águas com perguntas inocentes sobre o passado. Não era reconciliação plena, mas um degelo gradual, como a neve derretendo sob o sol tímido. Primaveras prematuras sussurravam com brotos verdes, e Eulália planejou uma expansão. Transformar parte das terras em um jardim botânico comunitário, com plantas raras de gaudêncios coleções. Convidados da exposição ofereceram sementes exóticas, e o grupo de artesãos ajudou no design. Caminhos sinuosos, bancos esculpidos, até um labirinto vivo de sebes. Quirino mapeou o layout com um software simples no computador antigo. Serafina escolheu flores por cores que cantavam harmonias. Teotônio contribuiu com mão de obra, Suleika com padrões de bordados para sinalizações. Eulália orquestrava, sentindo o legado evoluir. Não estagnado, mas vivo, entrelaçando passado e futuro em raízes compartilhadas. Noites de transição traziam sonhos vívidos. Eulália via Gaudêncio em neblinas, acenando aprovação, sussurrando: "Continue tecendo, sobrinha. A tapeçaria é infinita." Acordava com ideias frescas, como hospedar retiros artísticos na quinta, misturando pintura, cerâmica e astronomia. As crianças floresciam. Quirino ganhou um concurso escolar com um ensaio sobre heranças invisíveis. Serafina apresentou uma peça teatral para a vila, dirigindo amigos como atores. Teotônio e Zuleika, agora em um apartamento modesto em Cascais, visitavam semanalmente, reconstruindo laços com ações, cozinhando juntos, explorando trilhas, compartilhando silêncios confortáveis. O ciclo das estações virava página, e Eulália, no coração da quinta, sentia o equilíbrio. Traições do passado como fertilizante para crescimentos presentes, família redefinida não por sangue, mas por escolhas mútuas. O vento invernal cedia ao sopro primaveril, carregando pólens de promessas, enquanto ecos de risos se entrelaçavam com cantos de pássaros, tecendo capítulos de resiliência renovada. As flores desabrochavam em explosões imprevisíveis pela quinta, como se a terra, cansada de invernos, decidisse pintar o mundo com pinceladas selvagens de amarelos intensos e vermelhos flamejantes, desafiando a ordem das estações. Eulália caminhava descalça pela grama úmida do amanhecer, sentindo os grãos de orvalho se dissolverem entre os dedos dos pés. Uma sensação tátil que a ancorava ao agora, longe das abstrações do tempo que escorria como areia em ampulhetas antigas. Quirino, transformado em um explorador mirim com binóculos improvisados de tubos de papelão, escalava uma colina baixa atrás do olival, gritando descobertas. "Vovó, olha!" Um ninho de andorinhas com ovos azuis como o céu de verão. Serafina, por sua vez, inventava rituais pagãos com pétalas colhidas, espalhando-as em círculos concêntricos no pátio, murmurando invocações para espíritos das nuvens que trariam chuvas de doces. Eulália se juntava, não como guia, mas como cúmplice, adicionando ervas aromáticas aos círculos, transformando o jogo em uma lição sutil sobre ciclos naturais: nascimento, florescimento, decomposição, renascimento em formas inesperadas. Enquanto o sol subia, escalando o firmamento como um alpinista destemido, Eulália desviava o foco para experimentos audaciosos. Decidiu infundir o mel do apiário com essências de flores silvestres colhidas nas trilhas ocultas, criando elixires que misturavam sabores de lavanda com toques cítricos de limoeiros selvagens. Baltazar, o viticultor vizinho, apareceu com cestos de frutas esquecidas. Figos maduros demais para o mercado, mas perfeitos para inovações. Juntos eles prensaram misturas em potes de vidro antigo, rotulando com nomes poéticos como Néctar das Sombras ou Doce das Brumas. Quirino provava com caretas exageradas, declarando: "Isso tem gosto de aventura em garrafa." Enquanto Serafina lambia os dedos,
sonhando em vender os potes em uma feira imaginária. Hortência e Diogo se uniram ao frenesi, trazendo argilas especiais para moldar recipientes decorados com motivos mouriscos, transformando a cozinha em um laboratório alquímico onde odores doces se entrelaçavam com argila úmida e risos soltos. Meio-dia trazia surpresas táteis. Eulália organizou uma caçada sensorial pelo bosque adjacente, vendando os olhos das crianças com faixas de seda velha, guiando-as por texturas. Musgo macio como veludo, cascas rugosas como peles de dragões, ancestrais folhas crocantes que estalavam sob os pés como segredos revelados. Sinta o mundo sem ver. Usem os outros sentidos para mapear o invisível, sussurrava ela, enquanto Quirino tateava uma raiz exposta, imaginando raízes de árvores que conectavam continentes subterrâneos. Serafina, guiada pelo cheiro, encontrava bagas selvagens, provando-as com cautela após a aprovação da avó. A expedição culminou em um piquenique improvisado à beira do riacho, com sanduíches de queijo fresco e os novos elixires de mel, onde contaram visões cegas, mundos internos pintados de sensações, não de cores. Teotônio, em uma ligação vespertina, ouviu o relato animado de Quirino pelo telefone. Pai, hoje eu vi o bosque com as mãos. Vem experimentar? Ele riu, voz carregada de uma nostalgia nova. Em breve, filho. Estou consertando um carro antigo aqui no Estoril. Talvez traga para uma volta pela serra. Tardes se estendiam em colaborações imprevisíveis. Lourdes, a poetisa do grupo de artesãos, propôs um mural coletivo na parede externa do ateliê, onde cada um adicionava versos visuais. Eulália pintava curvas fluidas de rios imaginários. Diogo esculpia relevos de animais mitológicos. Hortência entrelaçava fios de cerâmica como veias de terra. As crianças contribuíam com impressões de mãos e pés, deixando marcas literais no legado em evolução. Isso não é parede, é um pergaminho vivo, declarou Lourdes, recitando linhas improvisadas sobre renascimentos que ecoavam as jornadas de Eulália. Vizinhos curiosos paravam para admirar, alguns se juntando com contribuições. Um pescador aposentado trouxe conchas do Atlântico para mosaicos. Uma costureira idosa doou retalhos para bandeiras tremulantes. A quinta pulsava como um organismo coletivo, respirando ideias que se espalhavam como pólens ao vento. Crepúsculos invertiam expectativas. Em vez de quietude, Eulália acendia fogueiras no jardim botânico nascente, convidando para sessões de contos orais, onde participantes trocavam narrativas como moedas antigas. Baltazar compartilhava lendas de vinhedos assombrados por fantasmas de monges medievais. Hortência contava de esculturas que ganhavam vida sob luar cheio. Quirino inventava sequências sci-fi com estrelas como portais para dimensões paralelas. Serafina tecia fábulas de animais que falavam línguas esquecidas. Eulália entremeava com fragmentos do diário de Gaudêncio, revelando entradas sobre viagens imaginárias a terras além-mar, inspiradas em mapas desbotados. Zuleika, em uma visita surpresa, a primeira sem anúncio, sentou-se à fogueira, oferecendo uma história própria. Era uma vez uma mulher que perdeu o norte, mas encontrou o sul em costuras simples. As crianças a abraçaram, cautelosas, mas calorosas, enquanto Eulália observava, notando brotos de autenticidade na esnora, como flores forçando o caminho através de pedras. Noites profundas mergulhavam em introspecções solitárias. Eulália, sozinha no observatório do sótão, girava o globo terrestre comprado na caçada ao tesouro, dedos traçando rotas não percorridas, de Sintra para o Brasil, ecoando migrações portuguesas, antigas, ou para a África, onde Gaudêncio buscara fortunas intangíveis. Sonhos vinham fragmentados. Ela como navegadora em mares tempestuosos, guiando navios com estrelas internas. Acordava com insights, como expandir o jardim botânico para incluir ervas medicinais, curando não só corpos, mas almas feridas. Teotônio mandava mensagens noturnas agora, fotos de reparos mecânicos ou pratos cozinhados em seu apartamento modesto. Aprendendo a consertar mais que carros, mãe. Ela respondia com imagens do mural em progresso, símbolos de construções compartilhadas. Verões prematuros insinuavam-se com calores suaves,
e Eulália experimentava fusões culinárias radicais. Misturava o vinho experimental com ervas do jardim para coquetéis não alcoólicos, servidos em taças de cerâmica moldadas no ateliê. O grupo provava em degustações informais, debatendo sabores como críticos enólogos. Isso evoca o sal do Tejo com o doce das colinas. Diogo exclamava enquanto Lourdes poetizava. Um gole de eternidade em efervescência. As crianças criavam versões infantis, sucos de frutas com poções mágicas de pétalas, vendendo para visitantes imaginários. Outonos disfarçados de primavera traziam ventos caprichosos, carregando folhas prematuras como confissões não ditas. Eulália liderou uma caça às folhas mutantes, onde cada folha coletada inspirava uma previsão fictícia. Quirino via viagens espaciais em formas estreladas. Serafina, bailes de fadas em curvas dançantes. Teotônio e Zuleika, em visitas conjuntas agora, participavam, suas previsões tímidas revelando aspirações. Uma estrada reta para reconexões, murmurava ele. Eulália sorria internamente, vendo o tecido familiar se remendar, não com linhas perfeitas, mas com nós criativos, resistentes a puxões futuros. Ciclos se entrelaçavam em padrões caóticos, e Eulália, no epicentro, orquestrava o caos em sinfonias. O mural completado virou atração local, atraindo turistas que compravam elixires e cerâmicas, gerando um fluxo modesto que financiava mais sonhos. Talvez um telescópio maior para Quirino, ou lições de dança para Serafina. Gaudêncio espírito pairava em ecos, aprovando a metamorfose. De refúgio solitário para vórtice de criações coletivas, onde traições viravam combustível para fogueiras que iluminavam caminhos inéditos. O sopro primaveril evoluía para brisas veranis, pólens transformando-se em frutos pendentes, risos entrelaçando-se com sussurros de ventos, tecendo narrativas de renovações imprevisíveis. As brisas veranis ganhavam corpo, inflando como velas de caravelas antigas, navegando por mares de calor ondulante, carregando o pólen que se assentava em frutos inchados, pendurados como joias maduras nos galhos que se curvavam sob o peso de promessas colhidas. Eulália, agora uma silhueta esguia contra o horizonte flamejante, experimentava fusões sensoriais ousadas. Misturava os elixires de mel com infusões de algas colhidas em praias distantes de Cascais, trazidas por Teotônio em uma de suas visitas cada vez mais ritmadas, criando poções que borbulhavam com sabores salgados e doces em colisões inesperadas. Quirino, fascinado pela química caseira, agitava provetas improvisadas de vidro reciclado, exclamando: "Vovó, isso explode como fogos de artifício no paladar." Component placement, enquanto Serafina adicionava conchas moídas para um toque oceânico, transformando a cozinha em um ateliê de alquimistas mirins, onde vapores dançavam como fantasmas benignos. Hortência observava do limiar, rindo. "Vocês estão reinventando o mar em garrafas. Cuidado para não convocar sereias reais." O grupo de artesãos, agora uma trupe itinerante de criadores, se reunia para provar as misturas em círculos informais, sob pérgolas tecidas de videiras, debatendo combinações como filósofos antigos discutindo elementos primordiais. Enquanto o calor do meio-dia coagulava o ar em camadas palpáveis, Eulália desviava o curso para explorações aquáticas. Levava as crianças para mergulhos rasos no riacho, que serpenteava pelo vale, equipados com máscaras caseiras feitas de folhas, impermeáveis e tubos de bambu, caçando tesouros submersos, pedras polidas como gemas, raízes flutuantes que pareciam tentáculos de criaturas míticas. Quirino mergulhava mais fundo, emergindo com punhados de lodo que continham fósseis minúsculos, especulando sobre dinossauros que outrora vagavam por aquelas terras antes de virarem colinas suaves. Serafina, flutuando de costas, inventava danças aquáticas, braços traçando arcos que espalhavam ondulações como ecos de terremotos distantes. "Vovó, o riacho conta segredos se você escutar debaixo d'água", sussurrava ela, bolhas escapando como confissões. Eulália, imersa até a cintura, compartilhava lendas de rios que conectavam mundos, do Tejo aos afluentes amazônicos, inspiradas em cartas de Gaudêncio
sobre expedições fluviais. Baltazar juntava-se ocasionalmente, trazendo redes para capturar peixes prateados que depois liberavam, ensinando lições sobre fluxos e retornos, como correntes que levam e trazem sem possuir. Tardes se dissolviam em sinfonias táteis. Eulália inaugurava um Jardim dos Sentidos no canto leste da quinta, plantando texturas contrastantes, espinhos de rosas selvagens ao lado de folhas aveludadas de sálvia, aromas pungentes de menta, entrelaçados com o suave de jasmim noturno. As crianças navegavam por ele vendadas, tateando caminhos que levavam a surpresas. Um sino escondido que tilintava ao toque, uma fonte borbulhante que espirrava gotas frias, como risos inesperados. Diogo, o escultor jovem, adicionava instalações cinéticas, mobiles de metal que giravam ao vento, produzindo melodias metálicas como harpas eólicas. Lourdes recitava versos compostos no local, palavras que se entrelaçavam com os sons, criando poemas vivos que mudavam com cada brisa. Teotônio, em uma visita vespertina, participava relutante no início, mas logo se perdia nas texturas, confessando: Mãe, isso me faz lembrar de quando eu era garoto, explorando becos de alfama com os sentidos afiados como lâminas. Zuleika, acompanhando-o pela primeira vez em meses, tocava as plantas com dedos hesitantes, murmurando gratidões por momentos que curam sem palavras. Crepúsculos se alongavam em rituais luminosos. Eulália acendia lanternas solares espalhadas pelo mural completado, transformando a parede em um farol pulsante que atraía mariposas noturnas como espectadores curiosos. O grupo se reunia para noites de ecos, onde cada um ecoava uma memória transformada em performance. Quirino mimetizava constelações com lanternas portáteis, projetando sombras estelares nas paredes. Serafina dançava com véus tingidos de pétalas, incorporando ventos caprichosos. Hortência moldava a argila ao vivo, formas emergindo como nascimentos sob o luar. Baltazar tocava uma gaita de foles improvisada, melodias celtas misturadas a fados melancólicos. Eulália contribuía com projeções de slides antigos de Gaudêncio, imagens desbotadas de viagens que se fundiam com as performances, criando tapeçarias temporais onde passado e presente colidiam em explosões de luz. Vizinhos atraídos pelo brilho juntavam-se, trazendo instrumentos ou vozes, expandindo o círculo em uma comunhão orgânica que transcendia barreiras. Noites mergulhavam em divagações celestiais. No observatório expandido, Eulália e Quirino alternavam turnos no telescópio aprimorado, mapeando cometas errantes que riscavam o céu como rabiscos divinos, debatendo teorias sobre universos paralelos onde escolhas não tomadas floresciam em realidades alternativas. Serafina, aninhada em cobertores, desenhava galáxias imaginárias em cadernos iluminados por lanternas, povoando-as com seres híbridos, metade estrela, metade flor. Teotônio mandava áudios noturnos de Cascais, descrevendo céus costeiros salpicados de faróis, conectando observações. Filho, vi Órion invertido hoje, como se o mundo virasse de cabeça para baixo. Zuleika enviava esboços de constelações vistas de Setúbal, traços trêmulos que revelavam vulnerabilidades, como estrelas ofuscadas buscando brilho. Verões intensos forjavam alianças inesperadas. Eulália colaborava com uma trupe de performers itinerantes da vila, integrando o Jardim dos Sentidos em espetáculos interativos, onde espectadores navegavam vendados, guiados por sussurros poéticos de Lourdes. As crianças atuavam como narradores mirins, Quirino descrevendo visões cósmicas, Serafina evocando sensações terrestres. Diogo esculpia máscaras efêmeras de argila que se dissolviam na chuva, simbolizando transitoriedade. Baltazar fornecia vinhos envelhecidos para toasts pós-espetáculo, toasts que celebravam metamorfoses, de traições em triunfos, de isolamentos em interconexões. Outonos insinuantes traziam colheitas sensoriais, frutos pendentes viravam ingredientes para festivais gustativos, onde elixires se misturavam a pratos híbridos, figos recheados com queijos infundidos, azeitonas marinadas em poções de mel.
O grupo degustava em rodadas cegas, adivinhando origens como detetives de sabores, risos irrompendo em cacofonias alegres. Teotônio e Zuleika, agora visitantes regulares, contribuíam com receitas resgatadas de avós, pontes culinárias que reconectavam fios rompidos sem forçar uniões prematuras. Ciclos se aceleravam em espirais criativas. Eulália no vórtice, orquestrando fusões. O mural virava pano de fundo para projeções holográficas improvisadas de estrelas. O riacho em palco para danças aquáticas. O jardim em labirinto de enigmas sensoriais. Gaudêncios ecos ressoavam em inovações, aprovando a transmutação de santuário estático para caldeirão de possibilidades, onde renovações imprevisíveis se desdobravam como frutos explodindo em sementes voadoras, risos fundindo-se a brisas, tecendo odisseias de transformações incessantes. O calor veranil cedia a sussurros outonais, frutos pendentes transformando-se em colheitas de visões, cantos de pássaros entrelaçando-se com ecos humanos, forjando sagas de evoluções audaciosas.